Então, voltamos agora para a aula de História. Vocês lembram que na última aula de História, tia Luanda falou sobre diferentes comunidades? Nós já aprendemos que precisamos respeitar uns aos outros, não é verdade? E que comunidade é um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse, que gostam de fazer as mesmas coisas, tá bom? Na aula anterior de História, nós já falamos sobre alguns grupos, algumas comunidades, tá bom? Hoje você vai abrir na página 60. Abre aí com a tia Luanda, páginas 60 e 61. Nesse momento eu quero apresentar para vocês esses tipos de comunidade que tem aqui nessas páginas, tá bom? Inclusive tem foto, é legal que facilita, tá bom? Facilita a nossa vida pra gente entender melhor. Vamos lá? Página 60, comunidades ribeirinhas, ó. Essa aqui primeira. Comunidades ribeirinhas. Bom, são pessoas que moram na beira, às margens de rios. Esses rios, eles sofrem algumas alterações em relação ao nível, à quantidade de água. Então, tem época do ano que o rio está bem baixo, tem época do ano que o rio enche mais. Por esse motivo, as casas dessas comunidades ribeirinhas, reparem aí na foto, elas são suspensas, as casas são no alto, elas são elevadas por várias madeiras, repara aí. Por que isso? Porque esse rio ele sofre modificações. Época do ano ele está bem lá embaixo, época do ano ele sobe. Imagina se a casa está bem lá embaixo. Quando começar a subir, vai alagar a casa toda. Então, essa comunidade ribeirinha que já constrói a casa assim, na beira, bem no cantinho do rio, eles já se preparam para toda a época do ano. Então, eles já colocam a casa de forma elevada, no alto, tá bom? Então, principais características dessas comunidades. As casas são suspensas. Reparem aí, as casas são suspensas por madeiras e a maioria vive através da pesca, da caça ou do plantio, tá bom? Eles têm bastante vivência, contato com a natureza, tá bom? A segunda comunidade que a página 60 mostra pra gente são comunidades indígenas. Então, comunidades indígenas, o nome já diz, né? São índios. E os índios, eles estão sofrendo algumas mudanças em seus hábitos ao longo do tempo, tá bom? Então, hoje existem aldeias que estão mais modernas. Existem aldeias que ainda estão preservando a cultura nativa. Então, ainda são bem iguaizinhos ao passado, tá? Sem internet, sem essa roupa comum que a gente usa, tá bom? Ainda com o mesmo estilo do passado. Mas tem aldeias não, que já se modernizaram, que já usam roupa como nós, internet, rádio, televisão, escolas com parede, não é só de palha igual a oca. Nós vimos isso lá na sala de aula, não foi? Então, assim como os índios estão mudando, algumas aldeias já mudaram, as comunidades indígenas elas também variam, então depende, tá bom? Depende da aldeia. Umas são mais simples, outras são mais estilosas, depende. O que caracteriza todas elas é o seguinte: elas têm contato direto com a natureza, tá bom? As comunidades indígenas, elas vivem apenas da natureza. Caça, pesca e plantio. E algumas, além do português, trabalham também a sua fala. Cada comunidade indígena, ela pode ter o seu dialeto. Então, eles trabalham o português e o dialeto daquela região, tá bom? Na página 61, nós vamos ver aqui uma foto de comunidades quilombolas. O que seria quilombo? Bom, vocês vão começar a aprender um pouquinho da história do Brasil. E quando a gente fala da história do Brasil, a gente precisa começar lá de trás e a gente chama tudo que já aconteceu de passado.
Lá atrás, no passado, há muito tempo atrás, infelizmente, existia escravidão. As pessoas negras eram trazidas para o Brasil da África para serem escravos. Isso é muito triste, não é uma coisa boa de se contar, mas infelizmente faz parte da história do Brasil. Então, quando as pessoas estavam cansadas de sofrer, cansadas de trabalhar demais, elas fugiam. Esses negros, quando eles fugiam, eles procuravam um lugar para se esconder. Quando a gente procura um lugar para se esconder, a gente também pode chamar de refúgio. Então, quando os escravos fugiam dos seus donos e se escondiam em outro lugar e ali, moravam anos e mais anos, constituía uma comunidade, porque ia chegando cada vez mais pessoas, as pessoas iam casando, iam tendo filhos. Então, criou-se esse nome, Quilombo. É um lugar onde vivem os escravos que conseguiram fugir. As pessoas que nasceram ali, que vivem ali, os descendentes, os netos, os filhos, eles são chamados de quilombola. O livro está falando sobre, na próxima página a gente vai chegar lá, sobre um vídeo muito legal que a Tia Luanda vai indicar para vocês, tá bom? Para vocês conhecerem um pouquinho mais como as crianças quilombolas vivem. Então, comunidades quilombolas são comunidades que são gerações, são pessoas da família, são descendentes de escravos. E eles fazem de tudo para manterem a tradição, vamos dizer assim. Então, tem músicas típicas, tá bom? Comidas típicas. Nós vamos ver um pouquinho melhor nesse vídeo que a Tia Luanda está falando. Bom, temos também comunidades ligadas à nacionalidade, ou seja, quando pessoas saem dos países delas, lá de fora, e vêm morar aqui no Brasil, tá? Quando elas vêm para cá e encontram outras pessoas que também são de outro país e vivem aqui, elas formam uma comunidade. Na foto é uma comunidade italiana, mas existem aqui no Brasil comunidades chinesas, japonesas e aí vai, tá bom? Então, toda comunidade voltada para esse nome, nacionalidade, eles continuam preservando as características lá do país deles. Então, são pessoas que não são brasileiras, são de outros países, mas vivem aqui com a gente, tá bom? Aí vocês vão encontrar exercícios sobre o que a Tia Luanda acabou de explicar, tá bom? Na página 61 e 62. Além dessas comunidades, existe também a comunidade virtual. O que seria isso? A comunidade através da internet. É isso aí. Existem pessoas que formam grupos, tipo o grupo do WhatsApp. Então, existem grupos no Facebook, por exemplo, em ONGs, em sites. Grupos virtuais são pessoas que compartilham na internet o mesmo interesse, os mesmos desejos, fazem a mesma coisa. Então, por exemplo, de repente no Facebook ou qualquer outra rede social tem uma comunidade de poodles, um exemplo, uma raça de animal, de cachorro, né? Então, todos que são apaixonados pela raça poodle devem participar dessa comunidade. Então, ali eles trocam ideias, trocam informações, tá bom? Comunidade virtual é muito legal, porque muitas pessoas hoje em dia estão conectadas na internet. Então, tudo acontece de forma rápida, tá bom? Tudo que uma postar, várias pessoas leem. O que uma pessoa falar ali, muitas pessoas ficam sabendo. Então, a informação é bem rápida, tá bom? E o mais legal, a internet pode unir pessoas de todas as partes do mundo. Eu aqui na minha casa, no meu computador, na minha internet, posso conversar com alguém que está em outro país. Olha, estou longe dessa pessoa, né? Quando eu penso no distanciamento mesmo, em espaço, mas aqui na internet eu estou conectada com essa pessoa, eu posso estar próxima, tá bom? Então, nós vamos também fazer atividades
na página 63, 64, 65 e 66. Mas eu quero explicar o que tem também na página 64. Formas de registro das comunidades ao longo da história. Ou seja, como que a história dessa comunidade ela fica gravada na nossa memória, na nossa história, tá bom? Então, a maior parte das comunidades, tá, que a tia Luanda falou, família, amizade, escola, igreja, vimos aqui comunidade virtual, a maioria faz o registro desse tempo, do passar do tempo, através de foto. Hoje em dia, nós temos o quê? A selfie, que é pegar o celular e tirar a sua própria foto, não é assim? Você vira a câmera para você e tira a foto, né? A selfie é uma forma de registro, você sabia? Todas as fotos, tudo que marca uma geração, tudo que vai ficar para outras pessoas no futuro lerem ou verem como que era o nosso presente hoje, é chamado de registro, tá bom? Então esse registro pode ser, vamos passar na família, que aí fica mais fácil, né? Olha, pode ser cartinha, de repente, ó, vocês eu não sei se vão saber isso, mas de repente a mamãe que tá assistindo esse vídeo com vocês vão saber porque são da minha idade. Papel de carta. Nós, quando éramos crianças, amávamos colecionar, guardar cartinhas lindas, com desenhos lindos, algumas tinham até cheirinho, gostosinho. Essas cartas nos fazem lembrar da infância. Quando eu vejo uma cartinha dessa, um papelzinho desse, eu me lembro lá da minha infância. Então registra, marca de alguma maneira, tá? Foto. Tia Luanda falou que é um jeito de marcar, né, o tempo, a passagem do tempo. Livros. Roupa. De repente uma pessoa tem uma roupa que tem um apego sentimental. Ai, essa roupa era da minha vozinha, eu não vou doar, não vou dar pra ninguém, ela fica guardada porque ela me traz a memória. Tem o cheirinho da minha avó. Então, é algo que marca o tempo, marca a geração, tá bom? Prato típico, gente, quem nunca? Tem receita que a gente ainda fala o nome da vovó, né? Tipo assim, ai, me deu uma vontade de comer aquele bolinho da vovó Naia. Ai, me deu uma vontade de tomar a sopinha da tia Sandra. Isso é uma forma de marcar o tempo, sabia? Porque isso vai passando de geração para geração e vai ficando na família, tá bom? Começa a tradição. Tradição é algo que vai passando de um para o outro. Até aquelas historinhas que são só faladas. Por exemplo, minha falecida avózinha, ela contava historinhas para os filhos. Os filhos cresceram, casaram, tiveram filhos e vieram os netos, que sou eu. Ela contava essas histórias para mim. E eu hoje conto para os meus filhos. Quando acontece isso, minha avó contou para minha mãe contou para mim, eu conto para os meus filhos no futuro contarão, isso passa a ser tradição da família, porque passa de geração para geração, tá bom? Então, a rede social, ela tem até uma linha do tempo, para a gente lembrar do que é isso, né? O registro do passado tempo. Então, de repente, você já deve ter visto a mamãe ou papai nas redes sociais e de repente aparece assim, ó, lembrança de 1 ano atrás. Aí mostra o que vocês estavam fazendo há 1 ano atrás. Lembrança de 2 anos atrás. Porque grava, marca aquele tempo, tá bom? Então, tia Luanda vai colocar junto com essa videoaula o gabarito e ainda assim nós estaremos juntos, tá bom? No Google Sala de Aula. Tia Luanda vai estar lá para tirar qualquer dúvida que apareça. Vamos continuar então? Página 67. Na página 67 está falando sobre ação comunitária. Ação comunitária é quando muitas pessoas se unem, se unem para fazer algo de legal por onde vivem.
por onde moram. Então, por exemplo, quando os vizinhos se reúnem para ornamentar a rua, para pintar a rua, para limpar, é uma ação comunitária. Quando os vizinhos se reúnem para ajudar uma família que está precisando com cesta básica, é uma ação comunitária. Quando os vizinhos se reúnem para arrumar a praça do bairro, é uma ação comunitária. Então, na página 67 está escrito assim, ó, bem aqui, ó, no finalzinho. Você conhece iniciativas semelhantes a essa, ou seja, ação comunitária? No seu condomínio ou bairro, os moradores já se juntaram para melhorar algum espaço? Compartilhe com seus colegas e seu professor. Como nesse momento nós estamos distantes, porém conectados pela internet, essa atividade, página 67, vamos fazer juntos, lá na plataforma do Google Sala de Aula, tá bom? Eu vou colocar a minha experiência. O meu condomínio sempre, graças a Deus, sempre fizemos, desde o passado, desde o início do condomínio, sempre fizemos ação comunitária dentro do nosso condomínio. Então, nós nos unimos e geralmente fazemos vaquinha com dinheiro, cada um dá um pouquinho, e a gente junta e compra tinta para pintar os blocos, tinta para pintar e deixar bonitinho o paralelepípedo, poste, tudo dentro do nosso condomínio, para cuidar, preservar. A gente também junta dinheiro para comprar plantas novas para o nosso jardim, ornamentação, aqueles bonequinhos, por exemplo, Branca de Neve, os 7 Anões, Pato, Cisne, tudo para enfeitar o nosso jardim. Isso é uma ação comunitária, quando todos se juntam, se unem para fazer algo, uma ação para que fique bonito para todos, tá bom? Que seja bom para todos. Vocês vão pensar e vão me dizer se a sua rua, a sua vizinhança, seu condomínio, seus vizinhos já fizeram alguma coisa desse tipo, alguma ação comunitária. Vocês vão escrever e a gente vai conversando pelo Google Sala de Aula, tá bom? E para terminar, nós temos as páginas 68 e 69, trazendo um pouco mais de informação sobre a comunidade quilombola. Lembra? Quilombo, o local onde os escravos, os negros que moravam no Brasil se reuniam quando eles conseguiam fugir? Então, você vai assistir um vídeo de como é hoje o presente de algumas comunidades quilombolas, tá bom? Você vai ver que as crianças se divertem demais. Eu vi e amei. As crianças confeccionam os próprios brinquedos. Sabia disso? Eles constroem telefone, aquele telefone que é feito de lata e barbante, que aí tem que esticar, um fala e o outro ouve lá de baixo. Eles brincam assim, eles criam carrinhos de madeira, muito legal. Assista esse vídeo, ó, a indicação está na página 69, bem aqui, ó. No Fique Ligado, nessa parte aqui de baixo, ó. Acessa pelo link ou pelo QR Code, tá bom? Vai abrir o link, você coloca no YouTube ou no Google, vai abrir para você e o vídeo é muito legal. O vídeo tem 13 minutos, Shalonda acabou de assistir, ele é muito interessante, tá bom? Não deixem de assistir. Vocês verão como estão ainda as comunidades quilombolas e ali fala algumas tradições, como dança, comida, brinquedos, tá bom? Gente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Beijinho e até a próxima!